E aí, pessoal, conheça um pouco agora do nosso time do Dei Valor Flix. Olá, pessoal, me chamo André Carneiro, sou psicólogo, especialista em relacionamentos. Estou aqui hoje no Dei Valor Flix para falar para vocês sobre mais um tema. Eu sou Eduardo Cidrim e hoje eu quero falar com vocês sobre motivação. Motivação é uma energia que aciona... Sou Marina Studart, sou dentista e atuo na área da odontologia há 15 anos. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês para te fazer uma pergunta. Todos muito bem-vindos ao Dei Valor Flix. Me chamo Gabriel Lustosa, sou economista e consultor. E hoje vamos falar sobre finanças. Especificamente vamos falar sobre pessoas físicas versus pessoas jurídicas. Esse tema acaba sendo muito... Considera um cartão de crédito um vilão ou um aliado? Eu considero ele um meio de pagamento. Se você souber usar bem, ele pode ser um aliado. Mas se você não souber usar, ele pode ser o maior vilão das suas finanças pessoais. Aqui é o Alisson Soares, sou consultor empresarial há 17 anos e nesses 17 anos a gente vem ajudando empresários, empreendedores, executivos a ter mais vendas, lucro, caixa. Meu nome é Vitor Cipião, sou cofundador da Insight e hoje eu vou falar um pouquinho sobre funil de vendas. Um funil simples, a gente pode dividir ele em basicamente 3 partes: o topo, o meio e o fundo do funil. Bem-vindo, meu nome é Leonardo Araújo, eu sou cofundador da Insight e eu tô aqui hoje para falar os 3 motivos para você investir em anúncios online. O primeiro motivo é a segmentação. Sou Adília de Figueiredo, autora do Intensivo de Gestão. Estou aqui hoje no Dei Valor Flix para ensinar para você sobre gestão de estoque. Eu vou falar de forma breve porque estoque, dependendo do produto, do perfil da mercadoria. Sou André Peixoto, sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados há 18 anos e hoje aqui no Dei Valor Flix a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela pode ajudar o teu negócio a ficar mais moderno e eficiente. Venha conhecer esse mundo do Dei Valor Flix. Fala pessoal, vamos receber agora o Ari Neto, Ari de Sacavalcante Neto. Cadê? Já tá aí? Grande Ari! Carlos Ernesto Holanda, tudo bem, meu amigo? Bom dia para você. Seja bem-vindo, Ari. Lembrando que o Ari foi o nosso episódio 40. Nosso episódio 40, mais um aí que está ganhando o mundo aí. E eu fiquei muito surpreso aí com o crescimento de março, né? Que você teve em março aqui no Dei Valor para janeiro no almoço da AGE. Né? Até falando para ti já o crescimento de funcionário que aumentou só 1.000 funcionários com as aquisições, né, Ari? Como é que tá, amigo? Como é que tá em São Paulo, né? Tudo bem, meu amigo. Muito obrigado pelo convite aqui para participar do seu evento. Foi muito bom aquele nosso primeiro papo e você foi extremamente competente em transformar aquilo numa conversa informal e bastante tranquila, e cada vez que eu me impressiono quando eu encontro alguém que disse que assistiu, eu fico pensando o que foi que eu falei naquele dia, porque parecia que a gente estava tomando uma cerveja, mas brincadeiras à parte, acho que foi muito bacana, gostei muito de ter participado e estou muito animado de estar aqui com você de novo. Que bom, amigo, que bom. Rapaz, trabalho, sabia, com aquele episódio? Me deu trabalho, porque, cara, tanto de corte que gerou, né, que a gente, nem sei se soltei todos os cortes ainda, viu, mas deu muito corte, cara, e o pessoal adora, porque quando tu faz as citações da Arco, né, da seleção de pessoas, quando tu fala, aquele corte que tu falou sobre o professor, que o professor nunca vai ser substituído, né? Então, assim, é muito legal e que bom que você está recebendo esses feedbacks, viu? Que bom, que bom. O objetivo do Dei Valor é esse, é inspirar as pessoas, né? Muita audiência, exatamente, muita inspiração. E, inclusive, as pessoas do próprio time, da própria Arco, assistindo e fazendo graça de causos passados aí, que eu nem me lembrava que eu tinha contado, que você me fez contar, viu? Rapaz, foram 3h30, né, cara? Foram 3h30. Por questões de 3 minutos, você não bateu o seu padrinho. Que bom, que bom.
Amigo, e me diz uma coisa, Ari, e essas aquisições todas que vocês fizeram, que eu fiquei impressionado, né, com essa mudança aí, como é que está essa questão da cultura, né? Essa cultura, como é que está sendo unir várias culturas e também um dos tópicos que acho que é um tópico que você gosta bastante de abordar, essa cultura centrada aí no cliente, né? Como é que a Arco está trabalhando isso, né? Perfeito. Nesto, a gente fez muitas aquisições, não é? Acho que as 3 últimas mais relevantes são o Sistema Positivo de Ensino, né, que é o maior sistema do Brasil em número de alunos, né, sediado em Curitiba. Em seguida, a gente fez do Sistema COC de Ensino, e por último, da Escola da Inteligência, que é o programa socioemocional desenvolvido pelo Augusto Cury. E como você trouxe, eu acho que um dos maiores desafios de qualquer aquisição é o elemento da cultura, né? Da integração entre times que têm culturas diferentes e como é que você tenta implementar a sua cultura sem destruir a cultura existente daquela empresa, que certamente foi uma empresa que acabou se desenvolvendo, foram empresas que cresceram, que conquistaram aí uma representatividade muito interessante, não é? E a gente tenta fazer isso de algumas maneiras. Primeiro, eu acho que identificar dentro da empresa quem são, vamos chamar assim, os embaixadores da cultura. Sempre tem aquelas pessoas que se identificam, que têm um alinhamento cultural muito forte, que conhecem os valores, que agem através dos valores. Então, acho que identificar essas pessoas na empresa adquirida é fundamental. E segundo, exportar, né? Exportar as pessoas que estão conosco há muitos anos, que conhecem o nosso DNA, que na realidade fazem parte do DNA e nos ajudaram a desenvolver esse DNA. E aí a gente faz essa mescla, né, para garantir o legado da empresa que existe, mas também desenvolver uma transformação cultural para que a gente consiga mudar. E aí você vai me dizer, poxa, Ari, mas como é que você faz isso? A gente chega lá primeiro mudando metas, né? Eu acho que metas são fundamentais para gerar um direcional para cada um, né? Então, essa centralidade focada no cliente que você traz, ela está muito representada nas nossas metas, né? As nossas metas, elas têm um peso muito grande de NPS, nível de satisfação de cliente, um peso muito grande de renovação dos nossos contratos, ou seja, o peso na nossa meta de reter e fidelizar os nossos clientes é maior do que o peso na nossa meta de captar novos clientes. Porque a nossa grande prioridade enquanto empresa é entregar o que prometemos para os nossos clientes. Se a gente não estiver entregando com um nível de satisfação muito alto, você não vai conseguir captar novos, né? Porque no final do dia, o boca a boca é muito eficiente e meu cliente, a escola que está prospectando usar uma das nossas soluções, ela vai conversar com outra escola. Então, nossa principal meta enquanto empresa é o nível de satisfação e a taxa de fidelização. As metas a gente muda rapidamente para carregar tudo isso. E a gente começa a desenvolver, Nesto, eventos muito simples, internos, para falar sobre cultura. Sabe? Quem fala sobre cultura não é o expert A, B ou C, são pessoas de casa, São eventos que praticamente não tem custo. Na hora que você seleciona um colaborador seu para falar sobre isso, ele vai estar super motivado, ele vai se preparar para falar sobre isso, então vai ser bom não só para a audiência, mas também para a própria pessoa que está ali se preparando para falar sobre cultura. E pequenos expedientes, Néstor. Eu vou te contar 2 que para mim são muito importantes. Um é a Cumbuca. Você conhece a Cumbuca? Cumbuca é o seguinte, Cumbuca é leitura de livro em pequenos grupos, certo? Então, a gente escolhe um livro que reflete a nossa cultura e aí a gente pede para que pequenos grupos se juntem uma vez por semana durante 1 hora para discutir um capítulo, certo? Você tira um nomezinho da Cumbuca e a pessoa sorteada é quem vai conduzir a discussão. Se a pessoa não tiver lido o capítulo, não tem Cumbuca para gerar constrangimento. E se tiver um atraso de 1 minuto, também a pessoa não entra, né? Eu, particularmente, estou no Cumbuca agora, toda segunda-feira, 1 hora da tarde, com os meus liderados diretos. A gente está relendo um livro chamado
mentalidade do fundador. O próximo, já comecei a ler aqui, eu recomendo muito também, que é o Equipes Brilhantes. Equipes Brilhantes é um livro muito, muito bom. E eu acho, Néstor, que dessa maneira você vai começando a dialogar sobre isso, né? A falar sobre isso, a contextualizar os exemplos trazidos no livro para a nossa situação real, e aí todo mundo vai entendendo de uma maneira mais sólida qual que é a cultura, como é que a gente deve se comportar, como é que a gente deve reagir às situações e aos problemas. Agora, eu costumo brincar e digo o seguinte, não adianta só fazer um diagnóstico, um projeto. Cultura é algo que você tem que falar e trabalhar todos os dias, né? A frase lá do Peter Drucker, né, ele diz, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Você desenvolve a estratégia mais bem formulada possível, mas se você não tiver gente alinhada, com os valores corretos, com a cabeça para o lugar certo, você não vai a lugar nenhum. É verdade, cara. E me diz uma coisa, quais são os principais entraves dessas aquisições que tu está vendo, além dessa questão do aproveitamento do próprio corpo dos funcionários, né, das empresas adquiridas, né? Porque eu sei que é uma coisa sua, né, por lhe conhecer há bastante tempo, que você procura aproveitar ao máximo, né? Talvez aí de quem está sendo adquirido, dessas empresas. E fala um pouquinho também dessa questão de números, Ari, porque eu me lembro que eram 5.000 escolas, não sei se é isso, com quantas escolas hoje a Arco está trabalhando como clientes, né? Que a sua estratégia de retenção aí é uma estratégia realmente excelente, e o boca a boca, né? No fim do dia é o que vale, né? Tanto para uma empresa que está listada na Bolsa de Valores de Nova York, como o comércio do seu Chico, a padaria da Dona Francisca na esquina, é o que funciona, é o boca a boca, né? E a quantidade de alunos, porque eu me lembro que era uma quantidade assim, 2,5 milhões de alunos, alguma coisa assim, de 9 milhões ou 10 milhões de alunos privados. É isso, Ari? É isso. Não, hoje a gente tem 8.000 escolas, clientes, Néstor, e 2,8 milhões de alunos estudando com as nossas soluções, né? A gente tem 6 marcas de sistemas de ensinos do currículo tradicional, português, matemática. A gente tem mais 6 marcas do que a gente chama de ensino complementado, bilíngue, habilidade socioemocional, maker, e a gente tem agora uma marca de gestão financeira e gestão administrativa, que a gente ajuda através da tecnologia as escolas no processo de gestão dos seus negócios. Então, nessas 3 frentes, a gente atende mais ou menos 8.000 escolas e 2,8 milhões de alunos. De 2023 comparado com 2022, a gente conseguiu crescer 25%. 25%. 25% de algo que já era muito grande, né? É verdade, é verdade. Na medida em que a base fica maior, o desafio de crescer também é maior. É muito maior. E hoje são quantos funcionários ali? Hoje a gente tem 3.200 colaboradores no nosso time. Mas é muito grande. Espalhado ainda naquelas 3 regiões principais, né? Que é Curitiba, São Paulo e Fortaleza, não é isso? Curitiba, São Paulo e Fortaleza. E a gente também tem uma base relativamente grande em Ribeirão Preto, que é onde foram criadas essas 2 empresas que a gente adquiriu, a Escola da Inteligência e o COC, né? Mas as maiores bases mesmo são hoje Fortaleza, Curitiba e São Paulo. E o aproveitamento desses colaboradores, Ari, como é que vocês montam alguma estratégia, né, de quando vocês entram nessas empresas, qual é
passo a passo, assim, até pensando aqui, para quem vai assistir depois, Ari, eu vi alguém que está adquirindo empresa também, comprando empresa, né? Porque às vezes a pessoa chega impondo de uma hora para outra, né? E às vezes você pega. Eu tenho um outro exemplo aqui do Luiz Eugênio, né? Luiz Eugênio Pontes, que você conhece. O Luiz Eugênio deu exemplos na época aqui que ele trabalhava com o seu Ivens, né? Quando eles iam adquirir as empresas, né? Que adquiriram muitas empresas também, né? O Grupo Dias Branco, e que tinha muito essa resistência inicial. Como é que vocês fazem, né? Para lidar ou trabalhar essa resistência, né? De quem está sendo adquirido, né? Perfeito. Eu acho que é um processo muito delicado e a gente procura começar buscando ser muito transparente na comunicação, certo? Demonstrando mesmo quais são as diretrizes que a gente acredita. Tem que ter evolução de produto, tem que ter mais foco no cliente, tem que ter investimento em tecnologia, são nessas bases que a gente vai trabalhar. A gente fala, vamos trazer muitas pessoas que têm experiências em outras marcas da Arco para cá, para que elas possam ajudar. E o que a gente procura fazer também, como já concluímos várias aquisições, é demonstrar para o time que está chegando outros exemplos de pessoas que tiveram empresas adquiridas e cresceram conosco, né? Então, a gente tem muitos casos de pessoas que, por fazer parte de uma empresa maior, com mais marcas, com mais linhas de negócio, com mais oportunidades, elas acabam tendo mais oportunidade de crescimento. Então, eu diria que a transparência no início ela é fundamental. Não dá para dizer que não tem mudança, porque sempre tem mudança, tem um olhar diferente. Mas eu gosto de ser cuidadoso com as mudanças. Eu acho que, na medida em que você adquire uma empresa e entra na empresa, acho que é fundamental você fazer uma avaliação do negócio, das pessoas, dos processos, antes de se precipitar e tomar decisões. Porque até para o colaborador, você fica numa posição mais confortável de justificar, né? Olha, a gente ficou aqui X meses e fizemos realmente uma avaliação completa de quais são os pontos que a gente quer desenvolver e, por conta disso, nós vamos tomar a decisão A, B, C e D. Eu acho que a transparência ela é fundamental porque não existe empreendedorismo, Néstor, sem tomar decisões difíceis. Não existe empreendedorismo jogando só para a plateia. Você precisa realmente ter a coragem de tomar essas decisões que muitas vezes são difíceis, seja com relação a pessoas, seja com relação a negócios, seja com relação a processo, até mesmo a produtos que você potencialmente descontinua, não é? Eu gosto de uma frase que meu pai gosta de contar, que a minha avó dizia para ele, que é o seguinte: filho que a gente não faz chorar, depois a gente chora por ele, né? Então, acho que é importante ter a coragem de tomar essas decisões difíceis pelo bem da empresa no longo prazo. É importante. E aí eu me lembrei agora, o doutor Tenor, que esteve aqui com a gente mais cedo, mandou um abraço para você, que disse que estudou com seu avô, cara. Um grande abraço para ele. Um abraço para o Enio também, que vi aqui. Entrei um pouquinho antes e citou aí o nosso exemplo. Fico feliz aí, e um cara muito preparado aí no que ele faz. Consegui pescar um pouquinho, depois eu vou voltar para ouvir de novo. Ótimo, ótimo. Ari, e me conta só como é que foi romper esse paradigma, né, no teu completamente, mas para o pessoal que está assistindo aqui a live, só entender como é que uma empresa que é uma escola regional em Fortaleza, né, de repente virou um grande player nacional, que não necessariamente foi no varejo, na ponta, né, porque hoje você está como se fosse um back office, né, das escolas, né? Mas eu lembro demais que tu contou, porque tu tinha uma vontade de expandir, de franquias, né? Lembra aquela história lá que tu falou e o teu pai botou o pé no freio, né? E com razão, né? Até porque... E aí Muita eu me lembrei... razão. Porque eu me lembrei de ti demais, cara, no episódio que tu até mandou um abraço pro professor Chico Sampaio, né?
E eu me lembrei, cara, porque ele falando da expansão do gel, caraca, rapaz, o Ari queria fazer mais ou menos a mesma coisa. E acabou. Não, Nesto, essa é uma história muito boa. Na realidade, quando você olha para as escolas do Ceará, é impressionante o desempenho acadêmico que as escolas têm, né? E acho, inclusive, que os agentes econômicos ainda não perceberam a qualidade do talento que essas escolas estão produzindo. Assim, hoje você vai em qualquer lugar do Brasil e em muitos lugares do mundo, você encontra gente do Ceará nas melhores empresas, nas melhores instituições, em posições muito relevantes, né? Eu acredito que deveria haver uma articulação um pouco mais dirigida no sentido de fazer com que essa turma contribua para o nosso Estado. Então, dito isso, Néstor, eu olhava para a qualidade das escolas e para o tamanho do mercado competitivo, né? Que é muito difícil, é uma competição muito dura, as escolas do Ceará são muito boas, muito profissionais, e dizia, poxa, vamos montar uma escola em Natal, pai, vamos montar uma escola em Recife, vamos montar uma escola em São Luís. E aí ele dizia, você tá maluco, rapaz, isso é muito difícil, a escola exige um material humano de muita qualidade, exige uma presença lá do diretor, é muito difícil de escalar, porque é algo extremamente artesanal. E ele tinha razão, ele tinha toda a razão. Sou grato de ter tido um conselho como esse, e a gente junto discutiu, e ele falou, olha, as escolas, Néstor, nos procuravam muito, né? Poxa, como é que vocês têm esses resultados aí de vestibular, de Enem, de Olimpíada, de ITA? E a gente viu que se a gente construísse um produto que, de alguma maneira, envolvesse essa metodologia e esse conhecimento para vender para outras escolas, isso poderia dar certo, né? E aí ele rapidamente entendeu também isso, muito mais escalável, usando tecnologia, né? Você imagina que hoje a gente tem 8.000 escolas, né, 3.200 pessoas, mas baseadas em 2 ou 3 escritórios produzindo lá conteúdo, produzindo tecnologia, produzindo solução para a escola e entregando isso na ponta, né? Imagina se a gente tivesse 8.000 escolas para operar, é impossível. De tal forma que eu acho que quando junta essa sabedoria dele com o respeito e a credibilidade que as escolas cearenses têm e com a nossa força empreendedora do time para sair desbravando aí o país, construindo uma solução, eu acho que quando você alinhou esses astros aí, a gente criou o SAS, né, que foi em 2007, cresceu muito o SAS. Hoje o SAS está em algumas das melhores escolas do Brasil, além do Colégio Ari de Sá. Você chega aqui em São Paulo, o SAS está no Colégio Santo Américo, está no Colégio Dante Alighieri, está no Colégio Rio Branco, que era algo absolutamente imaginável há 10 anos atrás para a gente, né? E conseguimos fazer isso realmente através da tecnologia, através de uma plataforma, e não através de operações próprias. Acho que é importante também dizer, sabe, Néstor? Tem um pedaço que as pessoas às vezes não conseguem perceber. As nossas soluções, por conta da escala que a gente tem, elas ajudam a democratizar o ensino de qualidade. O ensino de qualidade que a gente entrega para a escola particular no interior de Goiás, que custa R$200 por mês, ele gera um impacto incrível lá, porque a escola muitas vezes não tem os recursos financeiros para poder investir num simulado, numa videoaula, num conteúdo de qualidade, e compra a nossa plataforma a um preço acessível para o pai, e a gente consegue realmente gerar esse impacto lá na ponta, subir a barra da educação, da qualidade da educação no Brasil. Então é isso, mas eu acho que é importante dizer que o negócio tradicional, como trouxe o Enio aí, que eram as nossas escolas, a gente conseguiu transformar e alavancar, ele era e é muito sólido, assim, e de muita credibilidade. Onde você chega no país hoje e fala da educação do Ceará, as pessoas abrem as portas para você, né? Eu sou do tempo em que o cara ia dizer, você é do Ceará, mas eu vou usar uma plataforma do Ceará, não é possível. Hoje não, hoje a educação pública do Ceará é a melhor do Brasil, a particular é a melhor do Brasil. Acho que a gente fez aí um bom trabalho que ficou mais fácil, bater nas portas e ser recebido.
E tem aquele exemplo do jegue da Ferrari, hein, Ari? Vê se você gosta, né, Néstor? Esse aí adoro. Esse exemplo aí é sensacional. E mostra exatamente isso que você acabou de falar, cara, o preconceito, né? O preconceito não tenha dúvida. Que o Ceará sofre, né? O cearense sofria, né? Ainda sofre, mas talvez menos hoje, né? Mas... Eu te diria que na área educacional, inclusive pelos resultados que a gente obtém aí na educação pública, nós somos muitas vezes referência e os demais estados do Brasil tentam nos copiar. Que bom que está tentando copiar, né? Significa que você está virando uma referência, que obviamente já é muito referência em uma vitrine, né? E um outro exemplo muito bacana que eu lembro aqui foi o teu episódio, foi o episódio 40, e acho que um mês e meio depois de ti, quem veio foi o Adolfo, né? Uhum. Aí o Adolfo deu um exemplo. Rapaz, o Ari construiu um negócio que só atua no Brasil, que vale o que o McDonald's vale para a América Latina, né? Ou seja, a Arcos Dourados, né, que é a franqueada master, né, do McDonald's do México para baixo, né? Também é cotada na Bolsa de Valores da Nasdaq, né? E na época, né, que você viu, obviamente que isso aí é referência de mercado, né, sobe e desce as ações e tal, mas na época valia a mesma coisa, ou seja, um negócio que estava atuando só no Brasil, né, valia um McDonald's, que é uma marca, talvez, uma das mais valiosas do mundo, né, Ari? Sem dúvida. Agora, sobre isso é o que você falou mesmo, né, mas eu acho que a gente tem esse sonho aí de atuar fora do Brasil. Não vai ser nesse ano nem no ano que vem, porque acho que, como você trouxe muito bem, nós estamos no momento de gerir as nossas aquisições, de consolidar esses passos que a gente deu, mas tem um sonho mesmo do nosso lado de exportar algumas das nossas soluções para outros países, principalmente da América Latina, que tem alguns modelos educacionais aí semelhantes aos nossos. Você trouxe o exemplo da Arcos Dourados e eu me lembrei aqui de dividir com você esse sonho que acho que no médio e longo prazo, se Deus quiser, a gente consegue executar. E eu me lembro que no episódio você até mencionou aí alguns países que seriam talvez o inicial, Colômbia, né? Alguns países assim que tem aí algum sistema educacional, como você falou, né? Semelhante, né? Colômbia, Venezuela, não sei se México falou. México também. Que bom. Meu amigo, obrigado demais, Ari, aí, por se disponibilizar aí o seu tempo aí com a gente, né, com sua área, seu dia de lazer, seu dia aí com aí, como é que está aí já está bem adaptado a São Paulo, né, Ari? Tem como... A gente sempre sente saudade, né, do mar, dos pais, das minhas irmãs, né? Então acho que a família é um pedaço muito importante da nossa vida, então sempre que a gente tem uma chance, a gente volta para matar essa saudade. Mas São Paulo realmente é uma cidade de muitas oportunidades, né? De muita riqueza cultural, eu diria, e de realmente um modelo de cidade que te ajuda a se desenvolver, não só como profissional, mas também como pessoa. Então, estamos aqui no 5º ano já de São Paulo, acho que adaptados, sim, adaptados. 100% adaptado, né? Agora, eu queria só lhe parabenizar, viu, Néstor? Porque eu acho que meu pai gosta de dizer o seguinte: trabalho não mata ninguém, o que mata a gente é raiva, né? Então, eu acho que você escolher aí um domingo para fazer uma jornada dessa aí de conteúdo com gente bacana, para discutir temas interessantes e as pessoas buscarem aí aprender e se inspirar um pouco, eu acho isso muito louvável, muito louvável. Eu acho que a gente precisa valorizar mais o trabalho na nossa sociedade, né? Eu acho que o lazer é maravilhoso, mas acho que para a gente levar esse nosso país
um outro patamar, vai demorar muito e só com muito trabalho. E acho que você está dando um exemplo aí, desenvolvendo esse seu projeto hoje aí. Queria registrar minha admiração aí pelo que você está fazendo. Amigo, obrigado demais pelas suas palavras aí. Realmente, esse desafio de fazer uma live de 12 horas não é fácil, não. Primeiro que não é fácil de conciliar com os convidados, né? Já não é fácil, problemas técnicos, né? Mas já estamos aí há quase 3 horas e meia aí, já quase um terço aí do caminho aí rodado aí, mas a ideia é essa, a ideia é chamar atenção, né? Chamar atenção para o empreendedorismo, né? Chamar atenção e fazer com que os empreendedores acreditem mais, tenham mais resiliência, né? Independente de governo, né, Ari? Porque, como a gente falou aqui agora, o Coenho, né? Se você for depender de governo, rapaz, não tem como não. Não tem como não. Você já está aí com o seu negócio, você já passou quantos governos federais, né? O seu negócio está em vários governos estaduais, né? Vários estados, né? Você tem funcionários, né? Colaboradores, praticamente em todos os estados, né? Porque você tem os centros, mas tu tem os produtores de conteúdo, né? Também, Ari? Sim, não tenho dúvida. Eu gostei muito do que o Enio trouxe no final da fala dele. Cara, todos os países têm problemas e a gente precisa fazer o que está no nosso controle, né? Às vezes a gente quer resolver todos os problemas de uma vez só, inclusive nós como cidadãos queremos se envolver em todas as questões. Eu acho que vamos ter foco cada um no nosso papel, que já é muito difícil, já é muito importante, que eu acho que a gente tem mais chance de ir mais longe. É isso aí. Ari, obrigado demais, amigo. E vamos combinar a próxima vez que eu for para São Paulo, vou te avisar com antecedência para conhecer aí a sede da Arco. Vai ser um prazer te receber, Nesto. Lembro demais de conhecer aquela tua sede do SAS, que foi a segunda sede, né, que eu fui. Exatamente. Ali onde hoje é a Faculdade Ari de Sá, né? E eu me lembro demais ali, muito bacana o layout que tu faz, né? Que tu tá lá junto com os colaboradores, muito bacana, cara, bem moderno, e parabéns demais, orgulho demais de você, orgulho demais do que você está fazendo aí pela educação aí no Brasil, e sem dúvida nenhuma você é uma das locomotivas do plano cearense de dominação do mundo, né? Espero que cresça ainda mais e que eu me assuste ainda mais, como eu me assustei quando tu me disse lá no almoço da AGE lá, né, já tinha saído de 2.000 para 3.000 funcionários e agora já aumentou mais 200. Né? Então, que bom, porque quando eu penso em colaborador, eu multiplico por 4, cara. Né? A família, né? As pessoas envolvidas, né? Então tu tem aí diretamente envolvido no teu negócio aí, pelo menos aí umas 10 a 12 mil pessoas aí que dependem da Arco, né? Todos os dias, né? Fora os empregos indiretos, né? Então, é isso, muita responsabilidade mesmo. Total. Arizinho, um abraço, cara. Obrigado demais. Obrigado, né? Um grande abraço, um bom domingo, um bom programa para você aí. Tá bom, valeu, um abraço. Valeu. Até mais. Tchau. Vamos para o intervalo aí, pessoal, e já, próximo convidado, que vai ser sobre agronegócios, que nós vamos falar com Carlos Matos.